Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de agosto de 2024. Conta da Princesa de Dubai no Instagram anuncia divórcio, parte 2. Um post atribuído à Princesa de Dubai, Mara Bint Mohammed, no Instagram anunciou o divórcio dela com o milionário Mana Al Maktoum. O que aconteceu? Princesa afirmou que marido estava ocupado com outras companhias. A publicação foi feita nesta quarta-feira, 17. Repetição da frase "eu me divorcio de você" pode ter relação com religião. A fala de Mara lembra o talaq, prática que para alguns muçulmanos dá aos homens direito de se separar das mulheres após dizer "eu me divorcio de você" 3 vezes. O talaq, que não consta no Alcorão, é banido em algumas nações islâmicas, inclusive nos Emirados Árabes Unidos. Mara é filha do cheque de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ela e o marido, que são primos, são ativos nas redes sociais. Apesar de compartilharem imagens do casamento e da lua de mel após a união, eles não têm publicações recentes juntos nas redes. Casamento luxuoso ocorreu há pouco mais de um ano. Os dois tiveram o primeiro filho há pouco mais de 2 meses, informou o canal britânico BBC. Cheque de Dubai não se pronunciou sobre a situação até o momento. O marido de Mara também não deu declaração oficial sobre o assunto. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a indissolubilidade do casamento, imutável só ao que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época, é adultério noutro país e noutra época, isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o casamento civil, noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem 2, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de 2 seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto o que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita, não é da satisfação do coração e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência e, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando, frequentemente, separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas,
dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos, desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de agosto de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.